Olá, eu sou o economista Reinaldo Cafeu e esse é o Boletim Econômico desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Ontem, no primeiro dia do mês de setembro, o dólar fechou em alta, 0,71%, R$ 5,23. Na semana, acumula uma alta de 3,14%. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de São Paulo, fechou em alta de 0,81% aos 110.405 pontos, com um movimento financeiro de 28 bilhões e 400 milhões de reais. Ontem o IBGE divulgou o desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, ou seja, o crescimento econômico, no segundo trimestre desse ano, sobre o primeiro trimestre, veio com alta de 1,2%. E se nós olharmos o semestre, comparando com o mesmo período do ano passado, crescimento de 2,5%. Olhando por setores, nós tivemos um saldo positivo em todos eles. O setor terciário, que é comércio e serviços, que representa 70% do PIB, veio com alta de 1,3%. O setor secundário, representado pela indústria, alta de 2,2%, e o setor primário, que é a agropecuária, 0,5% de alta. No dia anterior, uma boa notícia ainda, foi a queda na taxa de desemprego no Brasil, está em 9,1%. E antes, o CAGED tinha divulgado os dados do emprego formal, um saldo positivo de mais de 1,5 milhão de empregos em 7 meses. Ontem também foi divulgada a inflação pela Fundação Getúlio Vargas, que é parcial, né, o que é PC semanal, e veio com deflação de 0,57%. Em termos internacionais, continua a especulação em torno dos juros nos Estados Unidos e começa a formar a maioria de que lá na super quarta, que tem dia 21 de setembro, que tem decisão dos juros dos Estados Unidos e aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a alta seja de 0,75 pontos percentuais. Falando ainda na economia norte-americana, os pedidos de auxílio-desemprego vieram em 232 mil, o mercado previa 245 mil. Na China, os mercados reagem dentro dessa política de Covid zero, por isso até as bolsas internacionais tiveram, algumas delas, desempenho negativo. A Europa operou sob risco de apagão de gás, a Rússia cortou por 3 dias o fornecimento. Há quem ele está dizendo que é para uma manutenção, mas há quem diga que é em função daquelas retaliações feitas pela Europa em relação ao conflito, né, entre Rússia e Ucrânia. Os índices de gerentes de compra na Europa, na zona do euro, os índices caíram 49,6. E na China, o indicador entrou em nível de contração, indo a 50,4 pontos. O petróleo e o minério de ferro reagem negativamente ao noticiário de desaceleração da atividade global. Hoje nós teremos o IPC da FIPE de São Paulo, o IBGE Pesquisa da Indústria, e vamos ter dados de emplacamento de veículos, isso no Brasil. Estados Unidos, variação na folha de pagamento, taxa de desemprego e o relatório de emprego. Bom, eu vou acompanhar o mercado nessa sexta-feira. Na segunda-feira eu trago um resumão aqui dessa semana e as perspectivas para a próxima semana. Uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana. Até segunda.